Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre progressão geométrica, dando sequência, ao estudo de sequências numéricas, que nós começamos lá no estudo da progressão aritmética, Temos agora um outro tipo de sequência numérica que é chamado de progressão geométrica. Então vamos entender qual é o formato, qual é a lei de formação que rege a progressão geométrica. Tranquilo? Vem comigo, galera, bola para frente. Vamos lá falar sobre progressão geométrica. O que nós vamos abordar na aula de hoje, professor? Na aula de hoje, nós vamos, além de conceituar o que é uma progressão geométrica, nós vamos falar sobre como que se determina uma razão de uma progressão geométrica, o que é o termo geral e como que se determina um termo geral de uma progressão, qual a condição de existência de uma progressão geométrica, como que se calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica e, obviamente, como sempre a gente faz, ao término, encerraremos aí com alguns exercícios propostos por algumas bancas. Tranquilo? Beleza? Então vamos dar o pontapé inicial aí, obviamente, conceituando progressão geométrica. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber o que é isso. Estamos falando de sequência numérica, portanto, uma sequência de números. São números que se encontram dispostos, de forma sequencial, obedecendo uma lei de formação. Então, a lei que determina a formação desses números, ou seja, que constitui, que caracteriza qual ou quais são os números da sequência, é chamado de lei de formação. E dependendo da lei de formação, essa sequência ela pode ser chamada de progressão geométrica, ok? Em que situação, professor, eu estou diante de uma sequência de números que obedece à lei de formação de uma progressão geométrica? Veja bem, nós vamos dar duas definições aqui. Então, nós podemos dizer que PG é uma sequência de números não nulos, na qual, primeira definição, a partir do segundo termo, o quociente da divisão. O que é quociente, professor? É o resultado da divisão. O quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente, ou seja, pelo que vem antes dele, é constante. Então, eu tenho o primeiro elemento da sequência é chamado de primeiro termo. O segundo elemento, segundo termo. Terceiro elemento, terceiro termo. E assim por diante. Então, a posição do elemento é caracterizada como termo, certo? É um termo que se localiza naquela posição. O primeiro elemento, primeiro termo, segundo termo, terceiro e assim vai. Beleza. O que ocorre nessa primeira definição é que, se você pegar um termo a partir do segundo e dividir pelo que vem antes dele, pelo que precede, pelo que vem antes, o valor dessa divisão, o resultado dessa divisão é sempre o mesmo. Se você dividir o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, o 20º pelo 19º, o 60º pelo 59º, não importa. Qualquer termo que você pegar e dividir pelo que vier antes dele, o resultado será sempre o mesmo. Por isso que na definição ele chama de constante. O resultado é constante. Beleza. Outra definição que nós podemos dar para uma progressão geométrica seria o seguinte: cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente, e ainda me perguntaram, professor, mas por que exceto o primeiro? Sempre fala exceto o primeiro. Porque o primeiro não tem nenhum valor que precede ele. O precedente é o que vem antes. Como ele é o primeiro, não tem nenhum que vem antes dele. Por isso que exceto o primeiro.
tá? É igual ao anterior, ao precedente, ou seja, ao valor anterior, multiplicado por uma constante. Observe que o valor que multiplica é sempre o mesmo, por isso constante. Então, em outras palavras, o segundo termo é igual ao primeiro multiplicado por uma constante. O terceiro é igual ao segundo multiplicado por uma constante. O quarto é igual ao terceiro multiplicado por uma constante. O 20º é igual ao 19º multiplicado por uma constante. O 30º é igual ao 29º multiplicado por uma constante. É sempre assim, o anterior multiplicado por uma constante. Então, observe que eu dei duas linhas de definição para a progressão geométrica. Uma utilizando como parâmetro a divisão, outra utilizando como parâmetro a multiplicação. Então, você pode entender que a divisão entre um termo e o seu anterior é uma constante, o quociente, o resultado é constante, ou que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Bom, o que tem em comum estas duas definições, galera? O que elas têm em comum é a palavra constante. Na primeira, o resultado da divisão é uma constante. Na segunda definição, o valor que multiplica é uma constante. Então, eu tenho uma divisão constante, um quociente constante e eu tenho um fator constante, que é o elemento que vai multiplicar, ok? Essa constante, ela é caracterizada, ela recebe um nome específico. Ela é chamada de razão da progressão geométrica. Então, esse quociente ou o fator, no caso da multiplicação, é chamado de razão. E aí um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o símbolo que nós vamos utilizar para representar a razão. Quando nós estávamos estudando a progressão aritmética, nós usamos a letra R para representar a razão. No estudo da progressão geométrica, nós não iremos utilizar a letra R, nós vamos usar a letra Q. O Q é minúsculo, ok? Expresso na forma minúscula. É essa letra Q que nós vamos usar para representar a razão de uma progressão geométrica. Tranquilo? Belezinha. Já sabemos o que é uma progressão. Vamos agora verificar como que nós fazemos para encontrar uma razão ou a razão de uma progressão geométrica. Vou pegar aqui um exemplo, 5, 10, 20, 40, 80. Eu tenho uma progressão geométrica aqui, é uma sequência de números. Qual é a razão dessa progressão? Bom, basta eu pensar assim. Na sequência, qualquer número dividido pelo anterior é a razão. Então, se eu pegar o segundo termo, que é 10, e dividir pelo que vem antes dele, que é o 5, 10 dividido por 5 vai dar 2. 20 dividido por 10 dá 2. 40 dividido por 20 dá 2. 80 dividido por 40 dá 2. Observem que qualquer termo dividido pelo anterior dá sempre o mesmo resultado. Então, estou diante de uma progressão geométrica, cuja razão vale 2. Tranquilo? Ah, professor, é só fazer essa divisão? Sim, só fazer essa divisão. Divide pelo que vem antes, nós encontramos a razão da progressão. Um outro exemplo. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Professor, isso aí é uma progressão? Sim. Se nós verificarmos, é uma progressão na qual a razão é igual a 1. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8. Então, pode ser encarado como uma razão? Sim, e é uma razão 1, porque o fator é o número 1. Esse caso também pode ser encarado como uma progressão aritmética, tá? Nós dissemos isso na progressão aritmética, cuja razão é nula, ou seja, 0. Então, pode ser encarado tanto quanto PA quanto PG, ok? Progressão aritmética e geométrica. Mas como estamos falando de progressão geométrica, nós vamos enxergar isso como progressão geométrica de razão 1. Outro. 27, 9, 3, 1/3, 1/9. Observem que essa sequência numérica ela está diminuindo, está em ordem decrescente. Quando eu tenho uma progressão em ordem decrescente, é porque a minha razão ela é fracionária.
ou é um valor localizado entre 0 e 1, ok? Então, é uma razão, nesse caso aqui, 1/3, porque ela vai ser uma razão maior que 0 e menor que 1. A razão, ela não pode ser nula, tá? Mas ela pode estar compreendida entre 0 e 1. Então, quando ela estiver compreendida entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1, eu vou ter uma fração desse tipo assim. E aí, nesse caso, a sequência numérica ela vai diminuindo. Por que que ela diminui? Porque o denominador da fração é maior que o numerador. Se ele é maior, quando eu efetuar o produto, vai acabar diminuindo o número, porque o número que multiplica é menor do que o que divide. Porque eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. 1/3 quer dizer vezes 1 dividido por 3. Então, como o elemento que divide é maior que o que multiplica, o meu resultado tende a diminuir. Por isso, eu tenho uma sequência decrescente. Então, repito, vou ter uma sequência decrescente toda vez que a minha razão for um valor compreendido entre 0 e 1, ok? E posso ter também uma sequência alternante. O que é a sequência alternante? Observe que eu tenho ora valor positivo, ora valor negativo. Positivo, negativo. Positivo, o próximo é negativo. Por isso que ela é chamada de alternante. Então, ora vai ser mais, ora vai ser menos. Quando que isso ocorre, professor? Isso ocorre toda vez que eu tiver uma razão negativa. Então, se a minha razão for negativa, a minha sequência de progressão vai ser chamada de alternante. Ok? Olha aqui, a razão é -3. Porque o que acontece quando eu multiplico por um número negativo? A multiplicação por um número negativo implica em mudança de sinal. Se eu multiplico um positivo por um negativo, a resposta é negativa. Se eu multiplico um negativo por outro negativo, a resposta fica positiva. Então, ora ele vai ser mais, ora ele vai ser menos. Então, por isso que ela é chamada de alternante, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui um repeteco da classificação da progressão geométrica. Então, com base nesses conceitos que eu acabei de passar, nós podemos classificar uma progressão geométrica de 4 formas com relação à sua estruturação. Eu posso ter uma razão, uma progressão crescente. Quando que ela é crescente, professor? Ela será crescente toda vez que a razão for um valor maior que 1. Maior que 1. Tá? Não pode ser 1, tem que ser maior que 1. Se eu tiver uma razão maior que 1, a minha PG vai ser chamada de crescente. Toda vez que eu tiver uma razão igual a 1, que é esse segundo caso aqui, eu vou ter uma progressão constante. Observem que os termos dessa progressão não se alteram, é sempre o mesmo, por isso que ela é chamada de constante. Quando eu tiver uma razão compreendida entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, que é esse exemplo, terceiro exemplo que eu dei aqui, nós vamos ter uma progressão decrescente. Então, ela vai ser decrescente. Os valores da sequência vão se diminuindo. E, por último, quando eu tiver uma razão menor que 0, ou seja, negativa, que é esse último caso, a minha progressão vai ser chamada de alternante. Então, está aqui, ó, crescente, constante, decrescente e alternante. Tranquilinho, gente? Beleza? Bom, show de bola. Então, eu já sei o que é uma progressão geométrica, já sei como se determina a razão e sei como que se classifica uma progressão geométrica. Bola para frente, vamos falar de termo geral. Professor, o que é isso? Eu disse para vocês que os elementos de uma progressão, eles recebem um nome dependendo da posição que ele ocupa. Então, o elemento que aparece em primeiro é chamado de primeiro termo.
logo na sequência, o próximo elemento que aparece na posição 2 é chamado de segundo termo. O termo que aparece na posição 3, terceiro termo. O termo que aparece na posição 4, quarto termo. Na posição 5, quinto termo e assim sucessivamente. Beleza? O termo que aparece na posição 20, ele é chamado de vigésimo termo. O termo que aparece na posição 100, professor, ele é chamado de centésimo termo. Tranquilo? Ficou claro isso? Belezinha. Bom, agora que eu sei que o nome do termo é de acordo com a posição que ele ocupa, eu posso falar do que é termo geral. Termo geral é o nome que se dá a um termo específico, a um termo que eu desejo descobrir. Então, se eu quero encontrar, por exemplo, o 30º termo, quem vai ser o meu termo geral? Vai ser o 30º termo. Então, termo geral é o termo que eu desejo encontrar. Esse vai ser o geral. Eu quero encontrar o termo na posição 150. Então, o 150º termo vai ser o termo geral. Tranquilo? É assim que eu represento um termo geral. Aquele cara que eu quero descobrir quem ele é. Professor, eu quero descobrir o milésimo. Então, o termo geral é o termo 1000, que está na posição 1000. Esse é o termo geral. Beleza? Bom, de acordo com a definição de progressão geométrica, nós aprendemos o seguinte, que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, beleza? Então, eu posso dizer que o meu segundo termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão. Esse é o conceito, o segundo conceito de progressão geométrica. Qualquer termo a partir do segundo é igual ao seu precedente, que é o anterior, multiplicado por uma constante. Então, o segundo é igual ao primeiro multiplicado pela constante, que é a razão, que nós usamos a letra Q para representar. Beleza? Então, eu posso escrever isso daqui. Partindo desse princípio, já que A2 é igual a A1 vezes Q, quem seria o meu A3? O meu A3 vai ser igual ao segundo, que é o precedente, o que vem antes, multiplicado pela constante, pelo Q. Mas espera aí, nós acabamos de ver aqui que o segundo é igual ao primeiro vezes Q. E o terceiro é igual ao segundo vezes Q. Substituindo um no outro, eu terei o seguinte. Bom, então, no lugar do A2, eu vou colocar A1 vezes Q. Olha aqui, ó, A1 vezes Q. Isso aqui eu estou substituindo o meu A2, ó. No lugar do A2, porque era A2 vezes Q, eu estou colocando o resultado do A2, que é A1 vezes Q. Aí, vezes Q, vezes Q. O que ocorre aqui é que eu tenho Q vezes Q. E isso nós já aprendemos lá no estudo da potenciação. Quando eu tenho multiplicação de potências com bases iguais. O que diz a regra de potenciação? Na multiplicação de potência com regras iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Qual é o expoente desse Q? Quando não aparece nada, é 1. Quando não aparece nada, é 1. Então, eu tenho Q elevado a 1 vezes Q elevado a 1. Conserva a base, que é o Q, e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Conclusão, eu posso representar assim. O terceiro termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado a 2. Tranquilo? Beleza. Vamos falar do quarto termo agora. Partindo da mesma lógica, que cada termo é igual ao termo anterior multiplicado pela razão, o terceiro é o segundo vezes a razão, quem vai ser o quarto? Vai ser o terceiro vezes a razão, correto? Então, o quarto termo é igual ao terceiro termo vezes a razão. Beleza. Só que o terceiro termo, nós já acabamos de descobrir aqui, ó, quanto que ele vale, ó.
ele é igual ao primeiro vezes a razão elevada a 2. Então, o que eu vou fazer agora é substituir. No lugar desse A3, eu vou colocar quem? O primeiro vezes a razão elevada a 2. Vai ficar bem assim, ó. Olha aqui, ó. Primeiro termo vezes a razão elevada a 2, ó. Substituir ele aqui. No lugar do A3, A1 vezes Q ao quadrado. Só que isso daqui está multiplicando por Q. Então, continua, vezes Q. Agora, eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Q elevado a 2 vezes Q. Mais uma vez, a regra de potência diz, conserva-se a base e soma os expoentes. Q elevado a 2 vezes Q elevado a 1, 2 mais 1, 3. Conclusão. Quem é o quarto termo? É o primeiro vezes a razão elevado à terceira. Galera, daqui para frente já dá para a gente entender a lógica. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Preste atenção, quem era o A2? Olha só, A2, ele era igual a A1, ou seja, o primeiro, vezes o Q, tá? Elevado a quanto? Elevado a 1. E era o A2. E o Q era elevado a 1. Qual a relação que existe entre o expoente do Q e o número que indica a posição do A aqui? É uma unidade a menos. Prestou atenção nisso? Aqui é A2, aqui é Q elevado a 1. 2, 1. O que aconteceu quando nós falamos do terceiro, do A3? A3, Q elevado a 2. Observem, uma unidade a menos. Q elevado a 2 e o terceiro termo. Olha aqui o quarto termo, A4, Q elevado a 3. O A1 continua na mesma posição dele. O que mudou? Foi só o expoente do Q. Ele é uma unidade a menos do que o indicado aqui. A4, Q elevado a 3. A3, Q elevado a 2. Ah, professor, partindo dessa lógica, eu posso dizer, por exemplo, que o A5 é igual a A1 vezes Q elevado a 4? Exatamente. Se é na posição 5, o expoente da razão vai ser uma unidade a menos, 4. Se eu tenho A10, como que eu posso escrever isso daqui, professor? Eu escrevo como sendo o primeiro vezes Q elevado a 9. Tá ligado aí, gente? Sempre assim, professor. Eu tenho a posição do elemento e o expoente vai ser sempre uma unidade a menos. Se for um termo na 35ª posição, ó, A35, quem vai ser esse camarada? Vai ser o primeiro vezes a razão elevado a quanto? 35, aqui vai ficar 34. Beleza, gente? Viu como é simplesinho? Você pode e deve saber escrever qualquer termo da progressão. Então, repito, qualquer termo da progressão pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Professor, eu quero escrever o 28º termo. Então, eu quero escrever o A28, certo? É o termo localizado na 28ª posição. Quem vai ser esse camarada? Vai ser o primeiro multiplicado por quem? Pela razão, elevado a quanto? É 28, aqui vai ficar 27. Tranquilo, gente? Belezinha? Viu como é simples escrever qualquer termo da progressão? Beleza, professor, captei isso. Então, vamos generalizar. O que é generalizar? É encontrar uma equação que represente isso. Uma equação na qual eu posso descobrir qualquer elemento dessa progressão. Então, generalizando, nós temos o seguinte, ó. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, que é chamada de fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. O AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, n é a quantidade de termos,
E o Q é a razão, certo? Veja bem, o mesmo valor que vai aqui é o mesmo valor que vai aqui. Por isso que é n menos 1. Se aqui é 20, 20 menos 1, 19. Se aqui é 48, 48 menos 1, 47. Por isso que fica sempre uma unidade a menos. Por isso a forma de representar n menos 1. Tranquilo? Lembrando que esse n, junto com a letra A, vai indicar a posição desse elemento. E lembram que eu disse? Quem é o termo geral de uma progressão? Uma progressão pode ter vários termos gerais, professor? Pode, galera. Porque o termo geral não é um valor único. O termo geral é um valor determinado, um valor que se pretende encontrar. Então, ele pode assumir várias posições diferentes. Então, o próprio exercício vai fazer esse indicativo. Determine o 35º termo. Então, quem é meu termo geral? O 35º termo. Se ele disser assim, o 60º termo de uma PG é 250. Quem é o termo geral? O 60º termo, o termo 60. Quanto que ele vale? 250. O exercício disse isso. Mas ele pode te dar um e pedir para encontrar outro? Pode. Nesse exemplo, ele poderia dizer que o 60º termo é 250. Aí ele fala bem assim, determine o 100º termo. Ele te deu um e quer saber o outro. Bom, então você vai usar uma equação, porque essa informação que ele deu vai servir para encontrar os termos necessários para você encontrar o 100º termo. Para encontrar qualquer termo da progressão, eu preciso saber duas coisas. O primeiro termo e a razão. Se você não souber o primeiro nem a razão, você não consegue encontrar um termo específico. Por isso que quando ele te dá uma informação e pede outra, a primeira informação é para ajudar você a buscar esses valores, seja o primeiro, seja a razão. E aí, depois que você descobrir esses dois valores, você encontra qualquer outro termo através da fórmula do termo geral. Belezinha? Bom, vamos aplicar então essa fórmula, vamos ver em como ela pode nos ajudar na prática. Um exemplo aqui, ó. Determine o número de termos da PG. Veja bem, gente. Nós precisamos saber a nomenclatura usada para cada elemento da equação, da fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é, vou colocar ela aqui no meio, ó. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral. Há um primeiro termo da equação. O Q é a razão. O N é a quantidade de termos. E o AN é um termo específico, é o termo que se quer saber. Ou o último termo da sequência. Beleza? Bom, quem eu conheço aqui? Eu conheço o primeiro termo? Conheço. Quem é o primeiro termo? O 3. Olha aqui, ó, primeiro termo da sequência, 3. Eu conheço a razão? Conheço. O que é a razão? É um termo dividido pelo que vem antes dele, a partir do segundo. Olha aqui, ó, 6 dividido por 3, quanto que dá? 2. Então, a minha razão vale 2. É só dividir um termo pelo que vem antes dele. Morreu, fechou. E o meu AN? O meu AN é o último termo dessa sequência. Ou ele é um termo específico, ou ele é o último termo. E eu conheço, olha só, 768. Então, meu AN vale 768. Fechou, galera. Agora, para nós encontrarmos o número de termos, é só substituir aqui. Vai ficar assim, ó. AN 768 igual ao primeiro, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Daqui para frente, galera, é pura álgebra.
O que diz a aritmética lá na hora de resolver ou encontrar o valor de uma determinada variável? Eu tenho que isolar essa variável. Então, os elementos que contêm essa variável ficam de um lado da igualdade. Os outros elementos eu transfiro para o outro lado. E aquela regra, trocou de lado, troca o sinal. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho que passar o 3 para o lado de cá. O 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. 768 dividido por 3. Isso é igual a 2 elevado a n menos 1. 768 dividido por 3, galera, vai dar 256, igual a 2 elevado a n menos 1. E agora, professor, o que eu faço? Bom, galera, daqui para frente, eu estou diante de uma equação exponencial. O que é uma equação exponencial, professor? É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, na qual eu tenho uma variável no expoente. Olha só o termo desconhecido, o n. Ele é expoente do 2. É 2 elevado a n menos 1. E aí eu tenho que seguir o conjunto de regulamentos sobre equação exponencial. E aí, como que eu resolvo uma equação exponencial? Então, eu recomendo, se você tem dúvida nisso, assistir a aula sobre equação exponencial. Lá nós explicamos de forma bem detalhada como se faz esse procedimento. Mas, a grosso modo, é o seguinte: para resolver uma equação exponencial, é necessário que eu tenha a mesma base de ambos os lados. Do lado de lá é base 2, do lado de cá é 256. Então, eu tenho que transformar a maior base na menor. Como que eu faço isso? Simplificando. Então, eu vou pegar aqui, ó, 256 e vou decompor ele em fatores primos. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Chegou em 1, para. Agora é só contar quantas vezes eu tive que fazer esse processo de simplificação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 2 elevado a 8. Conclusão, o 256, decomposto em fatores primos, é igual a 2 elevado a 8. Então, no lugar do 256, eu vou colocar 2 elevado a 8. Porque 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, dá exatamente o 256. Como eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, 2 elevado a 8 e 2 elevado a n menos 1, eu posso fazer a simplificação das bases. E o que eu faço com o expoente? Eu vou igualar 8 igual a n menos 1. Se 8 é igual a n menos 1, menos 1 vai para o outro lado, vai somando. 8 mais 1 é igual a n, portanto, n é igual a 9. Conclusão, quantos termos tem essa progressão? 9 termos. O meu n vale 9. Beleza? Era essa a proposta, encontrar a quantidade de termos. Belezinha? A progressão geométrica, gente, ela vira e mexe, vai precisar realmente de outros conhecimentos matemáticos. Principalmente da equação exponencial, quando eu precisar encontrar a quantidade de termos, tá? Bem tranquilo, e pode preparar o lombo aí, que você tem que dominar a equação exponencial aqui. Vamos para um outro exemplo. Em uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. Se esse aluno permanecesse na escola, o vírus se propagaria da seguinte forma.
No primeiro dia, um aluno estaria contaminado. No segundo dia, 2 alunos estariam contaminados. No terceiro dia, 4 alunos estariam contaminados. E assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos teriam sarampo Aí aqui as alternativas de dias. Após quantos dias todos os alunos estariam contaminados? Então, veja bem. Vamos tentar organizar isso aqui, colocando isso como uma sequência numérica, de acordo com as informações que nós temos. Veja bem. Eu tenho que no primeiro dia, uma pessoa vai ser contaminada. No segundo dia, 2 pessoas serão contaminadas. Isso de acordo com o texto. No terceiro dia, 4 pessoas estarão contaminadas. E assim sucessivamente, até que vai chegar num determinado momento que os 512 alunos estarão contaminados. Todos os alunos. Então, vai chegar num momento que os 512 estarão contaminados, certo? No primeiro dia contaminou 1, no segundo passou para 2 contaminados, no terceiro passou para 4 contaminados, e assim vai, até que vai chegar um determinado momento que todos estarão contaminados, ou seja, os 512. Observem essa sequência numérica. Ela é uma sequência numérica que obedece à lei de formação da progressão geométrica. Se nós observarmos bem, de 1 para 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui uma progressão geométrica cuja razão vale 2. Ela vai dobrando de um dia para o outro. No primeiro dia, 1. No segundo dia, dobra, vai 2. No terceiro dia, dobra para 4. No quarto dia, dobra, vai 8. E assim sucessivamente, até chegar nos 512. Quem é o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo é o 1. Quem é o último termo dessa sequência, gente? O último termo é o total de alunos, que é o 512. E a pergunta aqui é exatamente a seguinte: quantos dias vai levar para isso ser consumado? Todos estarem contaminados. Em outras palavras, ele está querendo saber quantos termos vai ter essa sequência, porque aqui é dias, cada dia representa um termo. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 512. Quantos dias terão se passados? E isso é a mesma coisa que perguntar quantos termos tem essa sequência. Então, o objetivo nosso aqui é encontrar o valor do n. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. A n é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. O meu AN é o último termo, que é o 512. 512 igual ao primeiro, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Tranquilo? Só substituir os valores que eu tenho na equação do termo geral. Aí o 1 está multiplicando, passa dividindo. 512 dividido por 1, gente, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então 512 mesmo, igual a 2 elevado a n menos 1. Olha só, como eu tinha dito anteriormente, toda vez que eu tiver numa progressão geométrica que encontrar o número de termos, o n, eu vou cair em uma equação exponencial. E aqui, mais uma vez, eu tenho uma equação exponencial. Então, para resolver uma equação exponencial, eu tenho que usar da regra de equação exponencial. Eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. De um lado, a base é 2, do outro é 512. Bom, 2 não dá para escrever na base 512, porque é menor. Eu sempre pego o maior e escrevo na base que seja igual ao menor. Se não der para escrever na mesma base dele, eu tenho que encontrar uma base comum aos dois. Isso pode acontecer também. Isso a gente explica lá na aula de equação exponencial.
Bom, mas aqui é possível fazer isso. Então, para resumir, eu vou dar a resposta aqui, ó. 512 decomposto é 2 elevado a 9. Por que 2 elevado a 9, professor? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, vai dar exatamente 512. Na dúvida, você pode fazer aquela paradinha da decomposição lá que eu fiz agorinha. Pega o 512, faz o traçozinho, começa dividindo por 2, aí vai dar 256, dá por 2, 128, dá por 2, e assim por diante. Você vai dividindo até chegar no 1. Depois você conta quantas vezes você repetiu esse processo. Você vai verificar que serão 9 vezes. Então, no lugar do 512, eu vou colocar 2 elevado a 9, igual a 2 elevado a n menos 1. Como eu tenho a mesma base de ambos os lados, que é 2, eu posso simplificar as bases. Conclusão, 9 é igual a n menos 1. N menos 1. Menos 1 vem para o outro lado, mais 1. E 9 mais 1, 10. Então, meu n é igual a 10. Conclusão, em quantos dias estarão todos os alunos contaminados? No 10º dia. Belezinha? Tranquilo? Procurei fazer de forma bem calma, tranquila, para você entender o passo a passo disso daqui. Beleza? Observem que existe algum trabalho aritmético, às vezes, por conta da decomposição, que gasta um tempinho aí, mas assim, faz de forma concentrada, com tranquilidade, que você consegue resolver isso daqui, tá? Eles são exercícios, a grande maioria deles são relativamente simples, tá? Existem alguns casos que vai exigir uma habilidade aritmética mais apurada, mas a grande maioria é simples. Vamos falar de condição de existência de uma PG, de uma progressão. O que é a condição de existência? O próprio nome já diz. Condição de existência é um conjunto de prerrogativas que tem que serem observadas e que, se não for observado, se não ocorrer, se não for respeitado, aquela sequência não forma uma progressão, certo? Então, a condição de existência de uma progressão diz o seguinte, que se você pegar qualquer termo dessa progressão, qualquer termo, e dividir pelo anterior, o quociente é uma constante, ou seja, o resultado é o mesmo. Se você dividir o segundo pelo primeiro, tem que dar o mesmo resultado que o terceiro pelo segundo, tem que dar o mesmo resultado que o quarto dividido pelo terceiro, tem que dar o mesmo resultado que o quinto dividido pelo quarto. Enfim, qualquer termo que você dividir pelo anterior tem que ser igual a um outro termo qualquer, também dividido pelo anterior. Tá? Então, você conhecendo dois termos sequenciais, o resultado da divisão entre eles tem que ser igual. Então, em outras palavras, gente, ó, o segundo dividido pelo primeiro tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, que tem que ser igual à própria razão, que é a constante da progressão geométrica. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo disso daqui, ó. Determine o valor de x de modo que 1 mais x, 13 mais x e 49 mais x sejam termos consecutivos de uma PG. Então, eu dei aqui 3 termos. 1 mais x é o primeiro termo, 13 mais x é o segundo termo e 49 mais x é o terceiro termo. Ele quer saber qual é o valor de x para que esses 3 formem uma progressão geométrica. Como que nós vamos resolver isso, professor? Bom, da seguinte forma, está aqui os 3 termos. Se isso aqui é uma progressão, a condição de existência tem que prevalecer. O que diz a condição de existência? A condição de existência diz o seguinte, eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, então se eu dividir o segundo pelo primeiro, tem que dar o mesmo resultado que o terceiro dividido pelo segundo. Esta é a condição de existência. Beleza? Bom, então vamos substituir. Quem é o segundo? 13 mais x. Quem é o primeiro?
1 mais x. Quem é o terceiro? 49 mais x. Então, substituindo esses valores aqui, eu vou ter o seguinte. Está aqui, ó. Segundo, o primeiro, o terceiro e o segundo. Essa é a condição de existência. Bom, gente, eu tenho aqui uma igualdade. 13 mais x dividido por 1 mais x é uma razão. 49 mais x dividido por 13 mais x é outra razão. E eu tenho, então, uma igualdade de razões. Se eu tenho uma igualdade de razão, eu tenho uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, a multiplicação cruzada. Esse vezes esse e esse vezes esse. Ao fazermos essa multiplicação, galera, nós vamos ter o seguinte. 13 mais x vezes 13 mais x é 13 mais x ao quadrado. Ele vezes ele mesmo duas vezes. 1 mais x vezes 49 mais x. Tranquilo? Aqui eu tenho que fazer a distributiva, o chuveirinho. Ok? E agora, desenvolvendo esse produto, nós vamos ter o seguinte. 13 mais x vezes 13 mais x vai me dar isso aqui, ó. 169 mais 26x mais x ao quadrado. Esse resultado aqui é o resultado da multiplicação de 13 mais x vezes 13 mais x. Você multiplica, vai chegar nesse valor. Depois da igualdade, eu tenho 1 mais x vezes 49 mais x. Então, fazendo o chuveirinho aqui, ó, você vai multiplicar, ó, 1 vezes 49, 49. 1 vezes x, x. X vezes 49, 49x. X vezes x, x ao quadrado. Viram aí? Eu faço a distributiva aqui. Ao fazer essa distributiva, eu encontrei esses valores. Agora, daqui para frente, gente, álgebra pura. Tá? Eu preciso determinar o valor de x. Portanto, eu vou isolar o x. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro, eu elimino esse x ao quadrado, elimina esse x ao quadrado. Eles estão em lados separados, então um subtrai o outro, um elimina o outro. Aqui eu tenho 49 mais 1, 50x. Aqui eu tenho 26, está aqui. Agora, o que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. Trocando de lado, eu terei 50 menos 26, 24. 169 menos 49, 120. Aí o 24 está multiplicando, passo ele dividindo. 120 dividido por 24, 5. Pronto, determinei o valor de x, 5. Aqui o exercício pediu o valor de x. Ele poderia estar pedindo o valor os três valores. Se ele quisesse saber os valores, aqui ia ficar 5 mais 1, 6, 5 mais 13, 18 e 5 mais 9, 54. Os números seriam 6, 18 e 54. Esses seriam os termos da progressão geométrica. Mas ele não quis saber, ele quis saber só o valor de x. Só estou adiantando porque poderia pedir para mostrar qual era esta progressão. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí, gente. Essa condição de existência e ela vai nos salvar em alguns momentos aí, viu? Vamos lá? Soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Bom, uma progressão ela pode ser finita ou infinita. Ela pode ter uma quantidade de termos determinada, no caso finita, ou pode ter uma quantidade de termos indeterminada, nesse caso infinita. Nós vamos estudar a soma dos termos da PG finita, que é a mais cobrada nos concursos públicos. Veja bem, o que é somar os termos de uma PG, gente? Somar os termos é pegar o primeiro, o valor dele, mais o valor do segundo, mais o valor do terceiro, mais o valor do quarto, mais o valor do quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim vai, quantos termos tiver. Vai somando um, mais o outro, aí mais o outro, aí mais o outro. Quando você somar todos, você tem a soma dos termos da PG. Professor, mas esse processo braçal, ele pode até ser aplicado se for uma progressão de poucos termos. 3, 4, 5, 10 termos, ainda dá para fazer. Mas e se eu tiver uma progressão de 100 termos, de 1000 termos?
Para eu somar todos esses valores vai me dar muito trabalho. Não que eu não consiga fazer, mas eu não terei o tempo necessário para fazer isso. Então eu tenho que estar atento, que tem casos que dá para fazer no braço, somar um por um. Tem casos que não convém, você vai perder muito tempo. Para isso, nós fazemos uso de uma equação, que é chamada de fórmula da soma dos termos de uma progressão finita. E eu vou mostrá-la dois tipos de fórmula aqui. Uma na qual a gente precisa conhecer o primeiro, a razão e a quantidade de termos, e a outra que nós precisamos conhecer o último termo, ou o termo geral, a razão e o A1. O que elas têm em comum, professor? O que elas têm em comum é que, em ambas, eu preciso saber obrigatoriamente o primeiro e a razão. Tanto nesta quanto naquela, eu preciso saber o primeiro e a razão. Qual que é a diferença de uma para outra? É que nessa primeira, eu preciso saber só quantos termos eu possuo, e já na outra, eu preciso saber só o termo geral ou o último termo. Ok? Não preciso da quantidade de termos. Então, fica você agora livre e solto, tá? Ou solta, para escolher qualquer uma das duas. Professor, ambas vão me dar a mesma resposta? Sim, ambas irão dar a mesma resposta. Qual usar, professor? Uso essa ou uso aquela? To be or not to be, this is the question. Galera, veja bem, qual usar vai depender de qual você quer encontrar. Das informações que você tem. Eu tenho N, Q e A1, então vou usar essa. Eu tenho A1, Q e o AN, eu uso aquela. E se eu não tiver nem o AN nem o N? Aí, meu irmão, prezado concurseiro, você vai ter que calcular um dos dois. Só assim você vai conseguir usar essa fórmula, beleza? Bom, então Sn é a soma, o A1 é o primeiro, o N é o número de termos, o Q é a razão, e o AN é o enésimo termo ou termo geral da progressão. Beleza? Bom, vamos para um exemplo aqui. Dada a APG 3,6, determine a soma de seus 10 primeiros termos. Poderia até fazer no braço isso aqui, porque trata-se de uma APG relativamente pequena, onde a razão vale 2, né? Então daria para estar encontrando todos esses termos, é só ir dobrando, né? 3, 6, 12, 24, 48, 96, e assim eu vou fazendo e vou encontrando os 10 primeiros termos, depois eu somo. Poderia fazer assim. Ou poderia fazer o seguinte, o primeiro termo é o 3, a razão é o 2, porque 6 dividido por 3 dá 2, o meu N é 10, porque ele quer saber a soma dos 10 termos. Aí, eu volto aqui, ó. Qual das duas usar? Eu tenho A1, eu tenho a razão e tenho o N. Então, eu vou usar essa aqui. Essa aqui, a N vezes Q menos A1, era se eu soubesse o último termo. Eu não sei. Eu sei o número de termos, então vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Sn é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido pela razão menos 1. Prestem atenção que esse menos 1 aqui não é no expoente. O Q está elevado a N, somente a N, não a N menos 1. Q elevado a N, aí esse resultado menos 1, ok? Então, vamos lá. Sn vai ser igual ao primeiro, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 10, menos 1, dividido por Q menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, Sn igual a 3 vezes 2 elevado a 10. O que é isso, professor? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. E 2 elevado a 10, gente, vai dar 1024. Menos 1, dividido por 2 menos 1, 1. Então, 1 eu não preciso colocar quando é 1 no denominador, beleza? 1024 menos 1 vai dar 1023.
Aí é só multiplicar por 3. 1.023 vezes 3, SN é igual a 3.069. Conclusão, qual a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência? A soma dos 10 primeiros termos vai dar 3.069. Belezinha? Tranquilo? Então, é muito importante a gente saber qual é a fórmula que nós vamos usar. Então, nesse caso, eu usei a fórmula que envolve o N, porque é o que eu tinha. Eu preciso ser bastante objetivo. Professor, se eu quisesse usar a outra do AN, a outra do AN eu poderia, só que aí eu teria que calcular o AN, quem era o 10º termo dessa sequência, para depois usar essa fórmula. Então, aí você iria gastar um pouquinho mais de tempo aí, tá? Então, vamos lá. Vamos para os exercícios agora, gente? Olha só. Exercício. Temos aqui uma bateria de exercícios. Primeiro exercício, banca AOCP 2018. Galera, a gente já deu várias dicas aqui, conceituamos progressão geométrica, definimos o que é a razão de uma progressão, classificamos ela, falamos sobre termo geral, como que se encontra um termo geral, como que se encontra o número de termos, enfim, falamos sobre a soma. Agora é hora de colocar tudo isso em prática. Então, nós vamos dividir em 2 momentos. Eu vou mostrar o exercício para vocês e eu gostaria, assim, dar uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício, na sequência verifica a resolução que nós vamos dar, beleza? Até para ver o quanto você já compreendeu, beleza? Então, está aqui o exercício. Na diagramação de uma revista, ficou determinado que as propagandas dos principais patrocinadores devem ser apresentadas nas páginas que seguem a numeração da seguinte sequência numérica, a qual apresenta os números em uma sequência lógica e onde faltam os 3 últimos números. Olha aqui, a sequência 2, 4, 8 e está faltando os 3 últimos números. Completando essa sequência numérica, é correto afirmar que a numeração da última página na qual deve ser apresentada a propaganda dos principais patrocinadores é... Ele quer saber qual vai ser a numeração da última página. A primeira página, a numeração é 2, a segunda é 4, a terceira é 8, assim por diante, e ele quer saber a última. Bom, gente, se você entendeu que essa sequência é uma progressão, você já pode mandar bala. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Vamos que vamos, gente? Olha só. 2, 4, 8. Estou diante de uma progressão. Professor, eu já identifiquei que é uma progressão e que isso dobra de um para o outro. Se você identificou isso, você pode fazer no braço, gente. Porque a gente sabe que de um para o outro vai dobrar. Olha só, 2 para 4 dobrou, 2 vezes 2, 4. 4 para 8 dobrou, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Pronto, qual vai ser o último termo da sequência? 64. Ah, professor, muito simples. Realmente, muito simples e muito fácil. Professor, e se eu quisesse fazer pela fórmula do termo geral? Tudo bem. Quem é o termo que eu quero descobrir aqui? Não é o 6º termo? Só contar, ó. Só contar. Vou apagar isso aqui. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º termo. Então, eu quero saber o 6º termo da progressão. Quem é o 6º termo? É igual ao primeiro vezes a razão elevado a 5. Lembram disso? Eu posso escrever qualquer termo em função do primeiro e da razão. Então, como eu quero descobrir o 6º, ele vai ser igual ao primeiro vezes a razão elevado a 5. Então, o 6º termo que eu quero descobrir vai ser igual ao primeiro, que é 2, vezes a razão, que é 2 também, porque está dobrando, né? Elevado a 5. Portanto, o 6º termo vai ser igual a 2 vezes. Quanto que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E 32 vezes 2
64. Então tá aqui, ó. Se você quiser fazer usando a fórmula do termo geral, você vai chegar na mesma resposta. Ou então usa já o raciocínio direto, porque aqui o que importa é o fim e não o meio pelo qual você chegou lá. Se você fez através da fórmula do termo geral, ou você usou o raciocínio lógico direto aqui, identificando que é uma progressão e que vai dobrando de um para o outro, tranquilo, faz no braço, chega na mesma resposta. O importante agora é o fim, e o fim é 64. Beleza, galera? Tranquilo, de boa? Foi molezinha, né? Vamos para o exercício 2 aqui, ó. Sabendo que os 3 primeiros números de uma sequência, 4, x, y, 12, estão em PG, e os 3 últimos estão em PA, e que os números são positivos, o produto dos valores de x e y é. Aí aqui eu tenho as alternativas. Vamos lá, gente. Não vou dar nenhuma dica, dá pausa no vídeo, tenta interpretar aqui, resolva e acompanha a solução. Vamos lá? Vem comigo, galera. O que o exercício está falando? Eu tenho aqui uma sequência de 4 números, ó. 4, x, y e 12. O exercício falou que os 3 primeiros formam uma PG. E os 3 últimos formam uma PA. Eu tenho as duas aqui nessa sequência numérica. Num determinado momento, eles estão organizados obedecendo uma progressão geométrica e em outro momento, obedecendo uma progressão aritmética. Tranquilo. Vamos dar o tratamento que cada um merece. Se é progressão geométrica, 4, x e y, então a condição de existência de uma progressão geométrica tem que prevalecer aqui. O que diz a condição de existência de uma progressão geométrica? Qualquer termo dividido pelo anterior é igual ao outro dividido pelo anterior. Então eu tenho que x dividido por 4 é igual a y dividido por x. Por que isso, professor? Porque eles estão em progressão geométrica, o 4, o x e o y. Então, um termo x dividido pelo anterior, dividido por 4, é igual ao outro y dividido pelo anterior, x. Aí, veja bem, como aqui é uma igualdade, eu posso multiplicar cruzado. Conclusão, x vezes x, x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. 4 vezes y, 4y. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 4 vezes y. Tranquilo? Beleza. Vou parar aqui, por enquanto. Para aqui. Vou para a segunda informação. Os 3 últimos formam uma PA. Quem são os 3 últimos? X, y e 12. Galera, se formam uma PA, a condição de existência da PA tem que prevalecer. E, professor, não lembro qual é a condição de existência. Bom, a condição de existência da PA diz o seguinte, que qualquer termo subtraído do anterior é igual a um outro termo qualquer também subtraído do anterior. Então, um termo menos o outro, a diferença é constante. Na PG, a divisão é constante. Na PA, a diferença é constante. Então, se eu pegar o y e subtrair do x, vai dar o mesmo resultado que eu pegar o 12 e subtrair do y. Então, eu tenho isso aqui, ó. Y menos x é igual a 12 menos y. Essa é a condição de existência da PA. Um termo menos o outro é igual a outro termo menos o seu antecessor. Agora, trazendo o que tem y para um lado e o que não tem para o outro, eu vou ter aqui, ó, y menos y vem para cá, mais y, igual a 12, menos x vai para lá, mais x. Conclusão, um y mais um y são 2y, igual a 12 mais x.
Bom, o 2 está multiplicando o y. O que eu faço? Passo ele dividindo. Então, eu vou ter aqui que y é igual a 12 mais x dividido por 2. Fazendo essa divisão, eu vou ter o seguinte, y é igual a 12 dividido por 2, 6. X dividido por 2, x sobre 2. Não dá para dividir, eu deixo representado. Conclusão, quem é meu y? 6 mais x sobre 2. Agora, gente, eu vou voltar aqui. X ao quadrado não é igual a 4 vezes y? Então, eu tenho, ó, x ao quadrado é igual a 4 vezes y. X ao quadrado é igual a 4 vezes quem é meu y. Eu vou até parar nessa definição anterior aqui, que vai ficar até mais simples para nós entendermos. Eu não vou dividir, eu vou deixar assim, tá? 12 mais x sobre 2, vai ficar mais tranquilo. Então, no lugar do y, eu vou colocar aqui, ó, 12 mais x dividido por 2. Olha só que bacana. Eu tenho um 4 multiplicando e eu tenho um 2 dividindo. Eu posso fazer essa divisão. E vai ficar bem assim, ó. X ao quadrado é igual a 4 dividido por 2, dá 2, que multiplica 12 mais x. Tranquilo? Viu o que eu fiz aqui? Ó? Eu simplifiquei esse 4 com esse 2. Agora, eu vou fazer a distributiva. O 2 multiplica o 12 e o 2 multiplica o x. Eu vou ter x ao quadrado igual 2 vezes 12, 24, mais 2 vezes x, 2x. Passando todos eles para o lado de cá, eu vou ter x ao quadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Portanto, estou diante de uma equação do segundo grau. E aí nós aprendemos isso porque nós já estudamos a equação do segundo grau. Se tem dúvida, recomendo reassistir essa aula. Como que eu faço para resolver uma equação de segundo grau? Lá eu ensinei vários formatos. O mais tradicional é usando a fórmula de Bhaskara. Você acha o delta, vai para a fórmula de Bhaskara, acha x' e x'. Beleza. A outra forma é usando aquela regra da soma e produto. Então, nós temos que, através da soma e produto, eu vou ter que ter dois valores que multiplicados dá menos 24 e cuja soma é o oposto de B. O oposto de menos 2 é mais 2. Então, usando essa técnica, eu vou encontrar que x1 é igual a menos 4 e x2 é igual a 6. 6 vezes menos 4, menos 24. 6 menos 4 dá 2 positivo, que é a resposta do oposto de B. Beleza. Observem que o exercício falou que os 3 últimos números estão em PA e que os números são positivos. Se são positivos, então esse menos 4 eu vou descartar essa resposta, porque o menos 4 é negativo. Ele falou que todos os números são positivos. Então eu já sei que o x vale 6. Se o x vale 6, tá? Então eu tenho que o y vai ser quem? Olha aqui, ó. 12 mais 6, y é igual a 12 mais x dividido por 2. 12 mais 6, 18. 18 dividido por 2, y igual a 9. Portanto, o x é 6 e o y vale 9. O que o exercício quer que nós encontremos aqui? O produto dos valores x e y. O que é produto, gente? É a multiplicação, ou seja, qual é o valor de x vezes o valor de y. Se x vale 6 e y vale 9, 6 vezes 9, letra D, 54. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilinho? Beleza? Um exercício deu um pouquinho de trabalho, caímos aí numa equação de segundo grau, então temos que ter habilidade para resolver uma equação de segundo grau, mas enfim, é assim que nós construímos a resolução desse exercício. Beleza? Tranquilo? Professor, eu tive dúvida. Gente, ter dúvida é um processo natural e importante.
Aliás, a dúvida é o começo da aprendizagem. Quando o aluno fala para mim, professor, eu tive dúvida, eu respondo, ótimo, você está começando a aprender. A dúvida é o princípio da aprendizagem. Você tem dúvida, eu explico, tira a sua dúvida, você compreende. Beleza? Então é assim que funciona. Por isso que eu peço para vocês fazerem inicialmente, tentarem fazer o exercício. Bom, vamos lá. Olha só, próximo exercício. CS-UFG, Câmara de Goiânia, Goiás, 2018. A sequência a seguir representa uma progressão geométrica. Aí ele deu essa sequência aqui, essa tabelinha, esse quadro. Nessas condições, os valores de x e y são, respectivamente, aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Então, vamos lá, pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Galera, olha só. Ele nos deu uma sequência. 3 menos 12, x menos 192, e aí vai. Ele falou que essa sequência, 3 menos 12, x menos 192, 768, menos 3.072, 12.288 e depois y, que é o último valor informado. Veja bem. Ele falou que essa sequência é uma progressão geométrica. Aí você observa comigo. Primeira coisa que você tem que sacar aqui. Qual é o sinal do primeiro termo aqui? Quando não aparece nada. Professor, é positivo. Tá certo, é positivo. O segundo, o que acontece? Ele é negativo. Olha só, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. O que aconteceu com o terceiro? Ele é positivo. E o quarto? Negativo. O quinto? Positivo. O sexto? Negativo. O sétimo? Positivo. O que vai acontecer com o oitavo? Ele será negativo. Então, uma coisa é clara. Eu sei que estou diante de uma progressão geométrica do tipo alternante, onde o sinal ora é positivo, ora é negativo. Ele vai se alternando. Tranquilo? Beleza. Bom, o sinal do x dá para eu descobrir. Eu posso até não conhecer o valor dele, mas o sinal tem. Porque como é alternante, ele vai ser o contrário do que era o anterior. Então aqui, positivo, negativo. Então o x é positivo. E o x é o primeiro valor a ser informado. Como assim, professor? Ele falou aqui, ó, nessas condições, os valores de x e y são, respectivamente. A palavra respectivamente é uma palavra que exprime ordem. Então, eu tenho que obedecer. Se ele falou x e y, respectivamente, quer dizer que a primeira informação é referente ao x e a segunda informação é referente ao y, por conta da palavra respectivamente. Ela exprime esta ordem, ela associa o primeiro valor informado à primeira informação, o segundo à segunda informação e assim por diante. Tranquilo? Bom, sendo assim, eu já sei que o x, muito embora eu ainda não conheça o seu valor, eu tenho certeza que ele é positivo. Conclusão, a letra B e a letra D já cai fora. De cara, gente. Só pelo sinal. Olha só que parada legal. Mesmo que você não consiga encontrar, você já eliminou duas. A sua chance agora aumentou para 50% aqui. Agora, vamos tentar encontrar o valor de x. Como isso aqui é uma progressão geométrica, eu sei que um termo dividido pelo anterior é sempre constante. Então, se eu dividir menos 12 por 3, o que vai acontecer? Menos 12 dividido por 3, isso é igual a menos 4. Olha aqui, quem é esse cara? É a minha razão. E para encontrar o termo seguinte, basta eu pegar o anterior e multiplicar pela razão. Então, 3 vezes menos 4
é menos 12, e menos 12 vezes menos 4, vezes menos 4, isso vai ser igual, menos com menos mais, 4 vezes 12, 48. Ou seja, 48 positivo. E aqui na letra C é 27. Eu só tenho 48 na letra A. Então, não me resta dúvida que a resposta correta é a letra A. Professor, mas eu tenho que achar o X. Galera, se você quiser achar o X, fica à vontade. Não há necessidade. A não ser que você tivesse uma letra E aqui, e nessa letra E tivesse 48 também, como primeiro aqui. Aí você teria que identificar se o segundo aqui era ou não o valor do Y. Mas como não existe a letra E, nesse caso aqui só vai até D, e o único 48 positivo é o da letra A, então morreu. Fechou, resposta letra A, não preciso nem esquentar a cabeça com isso, tá? Mas para desencargo de consciência, você pode pegar o 12.288 e multiplicar por menos 4, você vai verificar que vai dar exatamente 49.152 negativo, ok? Só para desencargo de consciência, mas não há necessidade. O que eu espero de vocês, prezado concurseiro, é que você mate o mais rápido possível. Você já descobriu que é alternante, portanto, o X será positivo. Já eliminou duas negativas. Descobriu que a razão é menos 4, então o X vai ser o anterior multiplicado por menos 4. Fizemos aqui e encontramos 48. Então, já sei que o X é 48. E só tem uma resposta 48. Acabou, é ela, pronto, final. Se não for ela, gente, a questão vai ser anulada, vai ter mais de uma resposta, então está errado, ok? Fechou? Então não vamos perder tempo com determinadas questões. Muitas vezes a gente pode parar no meio do caminho e já marcar a questão certa aí. Exercício 4, olha só. Se x menos 1, x mais 1, x mais 7 são nessa ordem os três primeiros termos de uma progressão geométrica, o quarto termo o exercício quer saber o quarto termo dessa progressão. Bom, para descobrir o quarto, eu preciso saber o primeiro, o segundo, o terceiro, ou pelo menos o terceiro e a razão. Aí eu sei quem é o quarto termo. Mas como que eu vou descobrir, professor, se eu tenho um x ali? Bom, como esses termos estão em progressão, então x menos 1 é o primeiro termo, x mais 1 é o segundo termo e x mais 7 é o terceiro termo. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro termo. E o exercício quer exatamente o quarto termo. É isso aqui que ele quer que a gente encontre, o quarto termo. Bom, a saída para esse exercício é a aplicação da condição de existência da progressão geométrica. O que diz a condição de existência? Qualquer termo dividido pelo anterior é uma constante. Então, se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, vai dar o mesmo resultado que eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo. É essa a condição de existência. Então, vou substituir. Quem é o segundo? X mais 1. Quem é o primeiro? X menos 1. Igual. Terceiro, x mais 7. Quem é o segundo? X mais 1. E agora, vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse. Eu vou ter aqui x mais 1 vezes x mais 1. Fazendo essa multiplicação, ó, x mais 1 vezes x mais 1. Igual. Do outro lado, x menos 1 vezes x mais 7. Então, vamos fazer essa multiplicação. Para fazer essa multiplicação, você vai fazer a distributiva, ou chuveirinho, como vocês costumam chamar aí. Tá? Esse fez esse fez esse fez esse fez esse. Olha só o que vai dar de resultado. Vamos lá, ó. Do lado esquerdo, eu vou ter x ao quadrado mais 2x mais 1. Do outro lado da igualdade, fazendo essa multiplicação, você vai ter x ao quadrado
mais 6x menos 7. Tá? Então, você vai ter aqui x ao quadrado mais 6x menos 7. Aí, o que você faz agora? Bom, x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, ó, elimina. Tá? O que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. Então, eu vou ter assim, ó, 1 menos 7 vem para cá, mais 7. 6x mais 2 vai para lá, menos 2. 7 mais 1, 8. 6 menos 2, 4. O 4 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, 8 dividido por 4, 2. O x vale 2. Mas o objetivo não é achar x. O objetivo é descobrir o quarto termo. Então, vamos lá. X menos 1 é o primeiro. Então, eu tenho 2 menos 1, 1. O segundo é 2 mais 1, 3. O terceiro é 2 mais 7, 9. Bom, já dá para encontrar o quarto termo. A razão aqui é 3, né? Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o próximo, 3 vezes 9, 27. Descobrir a razão é só ir multiplicando. Conclusão, resposta, letra A. Pronto, determinei. Mas observe que foi crucial nós sabermos a condição de existência de uma progressão. Se você não souber a condição de existência, fica difícil resolver esse exercício. Beleza? Professor, eu poderia fazer por tentativa, tal? Poderia. Só que, dependendo da situação, você acaba gastando muito tempo. Não que você não possa usar de tentativa, usar de lógica, tal. Só que, assim, às vezes demora muito tempo. Tem casos que não. Às vezes a lógica é bem mais rápido. Como não importa os meios, só importa os fins, pode fazer isso? Pode. Só que em alguns casos vai te dar mais trabalho. Vamos para mais um exercício aqui. Olha só. FEPES e agente da Polícia Civil Santa Catarina, 2017. Para o pagamento de um bem, uma pessoa concorda em pagar R$ 6,00 no primeiro mês, R$ 12,00 no segundo, R$ 24,00 no terceiro e assim sucessivamente, por 10 meses. Portanto, o valor total que a pessoa pagará pelo bem é... Aí eu tenho aqui as alternativas de respostas. Beleza. Olha só o que vai ocorrer. Se nós organizarmos os valores que serão pagos em ordem, a gente vai observar que essa sequência obedece uma progressão geométrica. Ele vai pagar no primeiro mês R$ 6,00, vai pagar no segundo mês R$ 12,00, vai pagar no terceiro mês R$ 24,00 e assim sucessivamente por 10 meses. A pergunta é: transcorridos esses 10 meses, o valor total que essa pessoa pagará vai ser de quantos reais? Em outras palavras, gente, ele quer saber a soma dos termos. Porque ele pagou uma quantia no primeiro, outra quantia no segundo, outra no terceiro, no quarto, no quinto, até o 10º. Depois ele quer saber o total pago. Não é quanto ele pagou na última, mas o total pago entre os 10 pagamentos efetuados. Então, veja bem, quem é o meu primeiro termo aqui? É o 6. Quem é a minha razão? A razão é 2. Quantos pagamentos serão feitos? Meu N vale 10, porque são 10 pagamentos por 10 meses. Eu não preciso nem saber qual foi o valor do último pagamento. Para descobrir a soma disso daqui, vamos fazer uso da formulazinha da soma dos termos. Ó, Sn é igual a A1, que multiplica Q elevado a N, menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Através dessa fórmula, que é a fórmula da soma dos termos da PG finita, na qual eu preciso saber o primeiro, a razão e a quantidade de termos,
nós vamos descobrir a soma. Professor, eu poderia fazer no braço, né? 6, 12, 24, está só dobrando. 48, 48 depois de 96, 96, 192, 192, 384, e assim eu vou indo até chegar ao 10º termo. Depois eu somo todos eles. Beleza, tranquilo. Pode fazer assim? Pode. Só que você vai levar muito mais tempo do que o permitido. Então, nesse caso aqui, você já identificou que é uma PG. Sabe quem é o primeiro, sabe quem é a razão, sabe que tem 10 termos, usa a fórmula da soma dos termos. Olha só que mole, ó. SN é igual ao primeiro, que é 6, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 10, são 10 pagamentos, menos 1, dividido pela razão, que é 2, menos 1. Pronto, vamos lá? Olha só, SN é igual a 6 vezes 2 elevado a 10, gente. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. E ao fazer esse produto do 2 por ele mesmo 10 vezes, vai dar 1024. Ó. 2 elevado a 10 é 1024. Então, você vai pegar 1024 e vai subtrair de 1 aqui. Ó. 1024 menos 1. Dividido por 1. Por que 1? Porque é Q menos 1. Ó. 2 menos 1 é 1. E 1 eu não preciso colocar. Beleza, então quem vai ser o meu SN? Vai ser 6 vezes 1023. Porque 1024 menos 1, 1023. Agora eu faço esse produto. 6 vezes 1023, SN vai ser igual a 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 2, 12 e 1, 13, vai 1, 6 vezes 0, 0, 1, 6 vezes 1, 6. 6.138. Aí você vai dizer, professor, não tem 6.138 ali. Não tem exatamente esse valor, mas tem valores de referência. Letra A, maior que 6.300? Está fora. Não é maior, é 6.138. Maior que 6.200? Também não, 6.138. Maior que 6.100? Opa, é maior que 6.100, é 6.138. E menor que 6.200? Opa, é menor que 6.200. Então, está aqui, resposta letra C. Por que não pode ser a D? Porque ele fala que é maior que 6.000 e menor que 6.100. E lá é maior que 6.100, está fora. E na letra E ele fala que é menor que 6.000. Não é, é maior. Então, também está fora a letra D e está fora a letra E. Então, resposta letra C. Maior que 6.100, menor que 6.200. Você observa um exercício relativamente tranquilo. O que exigia de você? Primeiro, a habilidade de enxergar que esses números estão organizados numa progressão geométrica. Segundo, identificar que a resposta desse exercício consiste em fazer a soma de todos os termos, que são todos os pagamentos efetuados. Portanto, fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Não onde você conhece o primeiro, conhece a razão e sabe quantos termos tem, que são 10 pagamentos. É só substituir e aí resolver algebricamente. Tranquilo, você tem a resposta. Beleza? Tranquilo, né, galera? Observem que os exercícios de PG, cobrado, eles têm aí, digamos assim, a grande maioria, gente, um nível de dificuldade médio fácil, tá? Muito raramente vai aparecer aquele exercício do fim do mundo, cabuloso, tal, que veio de um planeta que nem foi identificado ainda, tá? Na grande maioria, segue esse padrão que nós trabalhamos aqui, beleza? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, progressão geométrica é um assunto fácil? Não. Como nada na matemática é fácil. A matemática, ela é uma sequência que não pode ser quebrada. Você vai se tornar bom aluno de conhecimento matemático na medida que você treinar. Quanto mais treino você efetuar, melhor você será. Certo? E o treino é cansativo, o treino é exaustivo. Mas pode ter certeza, Deus está contigo, te dando toda a força e energia que você precisa. Beleza? Nos encontramos na próxima aula
com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique like.